Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor William, tudo bem? Hoje nós vamos começar aí a nossa quarta aula sobre a história da filosofia ocidental. Hoje nós vamos falar das escolas filosóficas. Lembrando que nós ainda estamos discutindo aquele capítulo 1, Origem e Caráter da Filosofia Grega. Essa é a nossa penúltima aula desse capítulo 1, onde nós estamos discutindo sobre a origem, né, e como a filosofia grega se desenvolveu, quais os principais conceitos, as ideias, ok? Então hoje nós vamos falar sobre o significado das escolas filosóficas. Primeira coisa, quando nós começarmos a discutir sobre os pré-socráticos, que são os primeiros filósofos lá da Grécia, da filosofia antiga grega, nós vamos perceber que muitos movimentos são chamados de escolas filosóficas. Por exemplo, a escola de Mileto, a escola jônica, não é? A escola eleática, a escola tomística, a escola platônica, etc. Existem uma série de escolas. E isso causa um pouco de confusão às pessoas que não conhecem um pouco assim a filosofia. Por quê? Porque elas acabam pensando que escola de filosofia seria a mesma coisa que as escolas dos dias atuais, onde os alunos vão, aprendem uma série de disciplinas lá, digamos assim, que seguem uma base nacional comum, etc. Mas na verdade na Grécia Antiga não era desse jeito. Como que funcionava, digamos assim, as escolas filosóficas naquela época, ok? Primeira coisa que nós temos que saber é que essas escolas, elas representam, digamos assim, um caráter da filosofia antiga, que é sua investigação coletiva. Então muitas pessoas pensam assim, o filósofo, ele está lá na casa dele pensando, ele pensa e chega a uma conclusão, né? Na filosofia antiga, não. Por quê? Porque geralmente os filósofos antigos, eles acabam desenvolvendo suas ideias coletivamente. São um conjunto de autores ali que vivem, de certa forma, uma vida, compartilham ideias, compartilham ideais, e eles acabam discutindo sobre uma série de problemas que eles levam a vida inteira para resolver, ou não é? Então é uma investigação coletiva, é fruto de um esforço ali de todo mundo que se desempenha a tratar de uma causa. Os discípulos de uma escola eram chamados de companheiros. Então, por exemplo, não é? Vamos pegar a escola jônica dos primeiros filósofos, o Tales, o Anaximandro, o Anaxímenes. Esses filósofos, eles eram, digamos assim, chamados de companheiros, né? A gente vai tratar de um relato daqui a pouco sobre esse termo de companheiros, mas é mais ou menos essa a ideia. Eles não estavam lá numa relação, digamos assim, de professor e aluno como nós conhecemos hoje, não é? O professor vai para a escola, dá a sua aula, e o aluno fica lá, digamos assim, ouvindo, depois tem que fazer uma prova. Não era assim. Nessas escolas funcionava um companheirismo. O Tales era, digamos assim, a grande figura da escola jônica, mas ele não era, digamos assim, o professor que ensinava os seus alunos, não da maneira como nós entendemos hoje. O Anaximandro e o Anaxímenes, eles também trabalham ali com ideias que corroboram, pelo menos, a teoria principal ali daquela escola, ok? Por mais que eles tenham ideias diferentes, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, daqui a 2 aulas nós já vamos trabalhar esses autores, eles, de certa forma, ali desempenhavam um problema, tentavam resolver um problema. Qual era o problema? Qual é o princípio de tudo? Qual é o princípio de todas as coisas? Esse é o problema ali para a filosofia antiga. Então, eles, de maneira conjunta, ali em equipe, coletivamente, procuravam resolver esse problema, certo? Então, eles compartilhavam uma solidariedade de pensamentos, costumes e vida. De maneira geral, eles eram solidários ali uns com os outros, eles tinham costumes parecidos, que compartilhavam a vida igual, tentando resolver, digamos assim, aqueles problemas propostos ali pela escola. Nós vamos pegar, por exemplo, a escola jônica. O que diferencia a escola jônica da escola eleática? A grande diferença entre eles seria justamente o problema que eles procuram resolver. Cada escola ali se diferencia pelo problema e pela forma, digamos assim, de resolução que ele se propõe, tá bom? Então eles viviam ali em um intercâmbio contínuo de dúvidas, dificuldades e também um intercâmbio de investigações.
Então, devido a esses problemas que eles se perguntavam, que eles questionavam, por exemplo, qual a origem do mundo, qual a origem do universo, qual é o princípio de todas as coisas, eles debatiam, eles discutiam, eles tiravam as dúvidas, eles tentavam resolver as dificuldades, e, de certa forma, isso contribuía para o avanço das investigações. Então, eles enfrentavam problemas e eles tentavam, de maneira conjunta, resolver esses problemas. Não era uma coisa isolada, onde a pessoa pensa o problema sozinha e impõe a sua ideia. Não, era discutido, era debatido. Então, todas as grandes personalidades da filosofia grega são os fundadores de uma escola, que é um centro de investigação. Então, nós pegamos ali os filósofos, digamos assim, essas grandes personalidades como Tales, como Heráclito, Parmênides, o Demócrito, etc. Pegamos esses autores e vemos que ao redor deles se formam escolas, justamente porque provavelmente eles têm assim uma ideia principal e isso acaba chamando a atenção de pessoas, de discípulos que querem discutir essas ideias e apresentar também outros pontos de vista, ok? Então a maioria dos pensadores, assim, dos grandes pensadores, sempre vai ter ao seu redor ali os discípulos que também acabam se tornando filósofos, não é? Filósofos famosos, etc. Tem um filósofo, por exemplo, Teofrasto, ele fala de Anaximandro como concidadão e companheiro de Tales. Então, Anaximandro, ele é discípulo de Tales, mas ao mesmo tempo ele é um concidadão, porque ambos são de Mileto, não é? E companheiro, né? Principalmente companheiro. Então, essa relação de professor e aluno é uma coisa assim meio quebrada. Por quê? Porque, na verdade, eles eram companheiros e procuravam resolver aquele problema proposto pela escola. Platão também, nos diálogos dele, Platão fala dos heraclitianos e dos anaxagorianos, ok? Heráclito é um filósofo que nós vamos tratar também, o Anaxágoras também, certo? Então veja, ele já se conhece assim por escolas de pensamento. Existem os heraclitianos, existem os jônicos, etc. Então você já vai ter mais ou menos uma ideia do que cada uma dessas escolas trabalha. Também parece que num diálogo de Platão, acho que o sofista, se eu não me engano, o Platão, um estrangeiro que aparece no diálogo, fala que veio lá da escola eleática, dos eleatas, se eu não me engano, que seria lá a escola do Parmênides de Eleia, também, que é uma escola que trata da questão do movimento e do ser e do não ser, que nós vamos discutir também. Então veja, eles já se conheciam por escolas, ok? A investigação filosófica grega não encerrava o indivíduo em si mesmo. Então, muitas pessoas têm aquela concepção de que o filósofo pensa sozinho e, a partir desse pensamento solitário, digamos assim, é que ele acaba desenvolvendo suas ideias, impondo suas ideias, mas na verdade não é assim. Pelo menos lá na filosofia antiga, esses autores eles debatem entre eles, há uma discussão muito calorosa, muito interessante sobre os problemas propostos, as ideias propostas, etc. Tá? Os filósofos gregos, eles tinham bastante interesse pela política e pela vida social. Então, muita gente pensa, às vezes, que a filosofia é uma coisa desligada, descolada da realidade, mas, na verdade, não. Os filósofos, de maneira geral, eles têm uma vida intensa, uma vida ali participando, de alguma forma, da política, ou participando de manifestações culturais, etc., dentro do seu contexto histórico. Ok? Se eu não me engano, na nossa segunda aula nós tratamos ali a filosofia como um saber desinteressado, o amor pelo conhecimento como uma coisa desinteressada, mas esse desinteresse não estaria relacionado ao fato do filósofo não se importar com o mundo, muito pelo contrário, os filósofos eles têm ideias que, de certa forma, revolucionam a forma de pensar e também de agir das pessoas. O Tales, o Anaximandro e o Pitágoras, eles teriam sido políticos. Então a gente percebe assim que a filosofia ela tem esse caráter, digamos assim, social, onde o filósofo interfere na realidade. Esses três autores ali que nós vamos estudar mais para frente, eles foram políticos ali da sua época. Então eles estavam ativamente ali participando dos problemas daquele período. Parece que o Parmênides teria ditado as leis de sua cidade, não é? Parmênides, então, também participou ativamente, tendo escrito as leis da cidade. O Zenão, que é um discípulo do Parmênides, né, Zenão de Eleia, teria morrido por ter tentado livrar a sua cidade de um tirano, certo? Então a gente percebe ali a participação dos filósofos dentro daquele contexto cultural do seu período.
O Empédocles teria restaurado a democracia da cidade de Agrigento, certo? Temos também ali o Arquitas de Tarento, se eu não me engano, ele teria sido chefe de Estado, e o Melisso é um outro filósofo lá da escola eleática, também de Parmênides e do Zenão, teria sido almirante. Então nós percebemos que os filósofos, eles se interessam, digamos assim, pelos problemas sociais, os filósofos se interessam pela realidade. Também tem uma escola bem famosa ali no período antigo, que eu acabei esquecendo de mencionar, que é a escola pitagórica, uma escola muito famosa, porque, na verdade, ao redor dela se desenvolveu toda uma questão filosófica e também religiosa, não é? Que nem eu havia falado, acho que no vídeo anterior, se eu não me engano, que o Pitágoras ele teria sido uma lenda, um mito no período dele, porque justamente criou toda uma aura em cima do Pitágoras. Tinha algumas pessoas que falavam até que Pitágoras não pisava no chão, que ele flutuava de tão sagrado que ele era, digamos assim. Então, as histórias que tem, que a gente vai discutir sobre isso também, que é legal e interessante. Mas a escola pitagórica também foi bem interessante, parece que é uma das primeiras escolas a permitir que mulheres participassem ativamente ali do ensino, discutissem ideias, e parece que a própria esposa do Pitágoras é considerada uma das primeiras matemáticas que existem, ok? Então hoje, a aulinha de hoje foi justamente sobre a questão assim das escolas filosóficas. O que são essas escolas filosóficas, né? Fazendo um resumão aqui da aula. Essas escolas filosóficas são, digamos assim, comunidades onde os filósofos vivem, onde existe uma discussão sobre ideias, questionamentos, problemas. Então há uma discussão, não é um ponto de vista de uma pessoa que se impõe e todas as outras concordam. Na verdade, parece que há sempre um debate, uma discussão. Talvez menos na escola pitagórica, porque na escola pitagórica parecia que existiam dois tipos de alunos, né? Aqueles alunos que tinham contato com Pitágoras e aqueles outros que só depois de 4 anos de curso é que conheciam o Pitágoras, mas de maneira geral parece que ninguém questionava o que o Pitágoras falava, que a voz dele, as mensagens dele, digamos assim, eram absolutas, não é? Mas enfim, então essa é a ideia. Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar da última parte aqui desse capítulo 1 sobre as origens do caráter da filosofia grega, daí nós vamos falar da história da filosofia antiga de maneira geral, assim, os principais períodos e as principais escolas, os principais problemas, assim, dentro dessa filosofia. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.